Você pode melhorar isso um pouco, ele dizia. Qualquer coisa para disfarçar sua voz. John sempre tinha muitas ideias sobre como ele queria que suas músicas soassem. Ele sabia o que ele queria ouvir. O problema é que, ao contrário de Paul, ele tinha grande dificuldade em expressar esses pensamentos de uma forma que não fosse abstrata. Enquanto Paul podia dizer, essa canção precisa de metais e tímpanos, o pedido de John seria algo do tipo, me dê a sensação de James Dean dirigindo sua motocicleta em uma autoestrada, ou me faça soar como Dalai Lama no alto de uma montanha. Bem-vindo, bem-vinda ao canal O Marcador, a vida entre páginas e livros. E o destaque de hoje, Here, There and Everywhere, Minha Vida Gravando os Beatles, de Geoff Emerick. Essa é uma das melhores biografias sobre os Beatles que eu já li. E garanto pra você, se você ler, você também vai gostar muito. Eu tenho várias biografias dos Beatles aqui, tenho vários livros. A primeira que eu li dos Beatles foi esse livrinho aqui, ó, lançado pela editora Brasiliense em 1982. É um livro da Lúcia Vilares. Aqui eu comecei a tomar contato aí com as histórias, as primeiras histórias aí desses rapazes de Liverpool. Outro livrinho que eu costumo deixar na cabeceira é esse livro que dá uma geral aqui nos álbuns, né? Tanto nos álbuns ingleses quanto nos americanos. Tem vários comentários sobre músicas, sobre quem compôs, quem tocou, quem fez o que em cada canção. Também é um livrinho muito legal. Muitas biografias, muitos livros sobre letras, sobre análise de músicas foram feitos. Eu gosto muito desse aqui, a história por trás das canções. Também é um livro muito bom. Se você gosta de calhamaços, meu amigo, essa biografia aqui é sensacional. 1000 páginas sobre os Beatles quase aqui. A biografia do Bob Spitz, da La Rousse. Também tem esse outro livro aqui que vai analisar mais o contexto cultural, histórico do que os Beatles viveram, que é o Can't Buy Me Love. E tem muitas outras aí, biografias só do John, do Ringo, do George, do Paul. Mas vou dizer para você que quando eu li essa biografia do Geoff Emerick, eu fiquei fascinado. Eu li essa biografia em 2016. O Geoff Emerick, infelizmente, faleceu ano passado, em outubro do ano passado, aos 72 anos de idade. E quem foi Geoff Emerick? Ele foi um dos maiores engenheiros de som da história e principalmente da história dos Beatles. Ele vai narrar aqui nesse livro toda a sua experiência como engenheiro de som nos estúdios da EMI. Ele começou a trabalhar muito cedo, aos 15 anos de idade. Ele entrou nos estúdios da EMI para ser assistente de estúdio. E ali no comecinho também os Beatles estavam gravando suas demos. Então ele acompanhou as gravações dos Beatles desde a primeira gravação. Ele estava ali presente, não como engenheiro de som, apenas ligando e desligando, apertando o botão ali do gravador, mas ele vai passar a trabalhar com os Beatles a partir do álbum Revolver e vai ser um dos grandes responsáveis por tudo que a gente ainda ouve e fica abismado nesses álbuns fabulosos dos Beatles. Ele começa no livro narrando, contando um pouco da sua história, da sua infância e de como ele começou a se interessar por música de uma maneira muito rápida. Ele dá uma situada ali para a gente entender um pouco, né, de onde ele vem e o que o fez ficar tão interessado em música. E já com 15 anos ele é contratado então para trabalhar nos estúdios da EMI e começa como assistente de som, assistente de engenheiro de som, e vai gravar não só os Beatles, mas vai gravar outros músicos também. E a gente vai acompanhar essa evolução do Geoff Emerick até o momento que realmente ele passa a ser o engenheiro de som responsável pelas gravações dos Beatles. Até o álbum Revolver ele era assistente de estúdio do Norman Smith, que foi o cara que gravou os primeiros discos dos Beatles, né? E a partir do Revolver, o Geoff Emerick então assume os controles ali e passa a gravar os Beatles ao lado de George Martin, que era o produtor da banda, né? Eu trabalhei a vida inteira como sonoplasta e engenheiro de som, então para mim esse livro foi arrebatador. Mas mesmo você que não é músico ou que não trabalha com música, creio que vai gostar muito das histórias, porque o Geoff Emerick, ele também ele usou aí os serviços do Howard Massey, que é um jornalista, que conseguiu colocar também de uma maneira muito bacana, assim, as memórias do Geoff Emerick no papel. Então você consegue ler num gole só ali todas as histórias e vai ficar fascinado. Porque às vezes a gente pega esses livros, né, Minha Vida com
são livros mais de picuinhas, fofocas, né? E na verdade a pessoa às vezes nem teve tanto contato com o artista em questão. Mas aqui não, o Geoff Emerick ele está contando a sua história como engenheiro de som e narrando ali as coisas que ele realmente viveu. Afinal de contas, ele estava do outro lado da mesa ali, enquanto os caras estavam discutindo canções, compondo, né? Ensaiando. Então ele assistiu tudo isso muito de perto. E o mais importante, né, quando ele passa a ser o engenheiro de som dos Beatles, ele passa também a ser uma peça fundamental ali, junto com esses 4 músicos, né, porque ele até conta, né, quando as primeiras impressões dele, quando ele começa a trabalhar como assistente de estúdio, é que você tem a impressão que ele está num laboratório científico, porque existiam muitos protocolos nos anos 60, né, os estúdios eram limitados, existiam muitos protocolos de gravação, então você tinha que colocar o microfone numa determinada posição, você tinha que gravar de uma certa maneira, era sempre daquela maneira, né? Você não podia improvisar. E ele até narra um fato engraçado que os caras que eram os responsáveis por posicionar microfones para os artistas ou na frente de equipamentos assim, eram os caras de jalecos brancos, né? Que eram os caras responsáveis pela manutenção. Esses caras que iam lá e posicionavam os microfones e tinha que ser daquela maneira. O engenheiro de som, o trabalho dele era ficar na mesa de som, gravando e mixando, e o assistente ligando e desligando as máquinas, né? Os estúdios eram muito limitados, gravava assim 2 canais, depois foram evoluindo. E o Geoff Emerick, quando ele passa a trabalhar com os Beatles, ele quebra esses protocolos também. Ele começa a experimentar novas formas de gravação, e isso foi muito importante, porque isso acabou modificando o som, né, dos discos que se ouvia até então, e ele acabou influenciando também outros engenheiros, né, porque começaram a perceber que sim, que era possível recriar sons no estúdio e gravar fora daqueles protocolos, né. E os Beatles também estavam muito nessa vibe, eles tinham parado de fazer shows ao vivo, porque eles já não conseguiam mais se ouvir nos shows também, por causa de equipamentos que não davam conta na época, né, de estádios, e eles estavam mais interessados em trabalhar em estúdio. Então, quando eles se juntaram ao George Martin e ao Geoff Emerick, que era um moleque que estava ali meio que tentando também descobrir novas maneiras de tirar som ali no estúdio, eles começaram a criar essas obras-primas que a gente não cansa de ouvir e de ficar admirado até hoje, né? Experimentavam muito, os Beatles nessa época estavam interessados em fazer experiências sonoras, né? Então vai muito além das composições ou da execução como músico, né? Ali eles passaram a depender também do talento do engenheiro de som para improvisar, para encontrar novas maneiras de gravar e de tirar sons dos equipamentos, dos instrumentos, faziam muitos loops de fitas, né? E ping-pong, né? Ping-pong é uma técnica que se usava, você gravava numa fita, depois com essa fita tocando, gravava por cima para um outro gravador, porque era tudo muito realmente limitado, não é como hoje em dia que a gente tem milhares de canais para gravar uma banda, né? E eles foram descobrindo maneiras juntos, tanto a banda quanto o Geoff como engenheiro de som, foi testando, foi brincando ali e fizeram, a partir do Revolver ali, fizeram grandes experiências sonoras. E além dessa, o livro não é um livro técnico, né? Ele não vai ficar só em cima, apesar de contar muitas curiosidades a respeito de várias músicas ali que você vai falar, nossa, então foi assim que eles gravaram, mas não é um livro só técnico assim, né? Assim, não é preciso ser um engenheiro de som para entender o que está acontecendo. Ele vai contar também o dia a dia, né, do que se passava ali quando os Beatles estavam ensaiando, estavam compondo junto. Claro, vai falar do relacionamento deles, mas tem histórias incríveis, assim, como você imagina que o Abbey Road, por exemplo, aquele álbum icônico, né, que tem aquela capa dos caras atravessando a faixa de pedestre ali. Você imagina aquele álbum com outro nome, outra capa? É impossível imaginar, né? Mas ele conta uma história aqui que é até engraçada. Nessa época, já no final dos Beatles, né, todo mundo meio sem paciência já para fazer as coisas, eles precisavam fazer uma capa. A ideia era fazer a capa no Pico Everest, e o álbum ia se chamar Everest, não Abbey Road. Mas estavam todos meio de saco cheio e tal. Daí, numa brincadeira, o Ringo Starr disse: não, vamos pegar o fotógrafo, vamos sair aqui na rua e vamos fazer foto aqui na porta, aqui na rua mesmo. E acabaram entrando na do Ringo e foram lá fazer as fotos. Imagina que se não tivessem feito, né?
Hoje em dia os fãs estariam escalando o Everest para tirar foto onde os Beatles fizeram a capa do álbum. A gente não teria aí esse lugar que também hoje em dia é um patrimônio histórico, né? Ali em frente ao estúdio, a faixa de pedestre onde todo mundo vai fazer aquela foto atravessando ali a faixa. Então ele conta essas histórias também, história de fãs que invadiam os estúdios, de músicos e celebridades que iam visitar os Beatles durante as gravações. Então tem muita história, tem muita coisa que você vai encontrar nesse livrinho aqui que você não vai encontrar, por exemplo, em biografias de 1000 páginas, assim. É uma coisa muito pessoal. O Geoff Emerick, ele conseguiu passar isso de uma maneira muito, muito pessoal e de uma maneira que te cativa, assim. Você lê o livro do começo ao fim e fica cativado ali por essa experiência profissional desse grande engenheiro de som. Infelizmente, né, o Geoff Emerick faleceu ano passado, aos 72 anos de idade, mas deixou aí um legado e com certeza influenciou muitos engenheiros, muitos profissionais ao longo da carreira. Depois ele foi trabalhar com muita gente. O Elvis Costello escreve a apresentação aqui do livro, ele trabalhou com Elvis Costello. O Paul McCartney gostava muito dele, ele chegou a trabalhar em álbum solo do Paul McCartney. Ele foi um dos caras responsáveis pela construção dos estúdios da Apple, né? Uma época os Beatles decidiram montar aquele complexo que só deu prejuízo para os Beatles, mas ele foi o cara escolhido também para ser o responsável pelo estúdio da Apple. Então a gente vai acompanhar todas essas histórias aqui nesse livro Minha Vida Gravando os Beatles, Here, There and Everywhere. Livro que ainda está em catálogo, fácil de encontrar. Foi lançado pela editora Novo Século aqui no Brasil em 2013. O livro foi publicado originalmente em 2006. Mais facinho de achar e uma boa leitura. Mais uma dica aqui do canal, O Marcador, a vida entre páginas e livros. Agradeço mais uma vez a sua presença por aqui, fique à vontade para dar suas sugestões. Pretendo falar de várias biografias, tenho muitas biografias aqui. Se você tem alguma sugestão sobre alguma biografia de bandas ou de músicos, fique à vontade, deixe suas sugestões. Não esqueça de curtir nosso vídeo, inscreva-se no canal, isso é muito importante. E apareça por aqui toda semana. Toda semana sempre vou estar por aqui com conteúdo novo. A gente se fala.